Essas práticas que a gente ouviu aqui o Sérgio contar, a gente tem ouvido relatos semelhantes em outras empresas. Por exemplo, acho que o mês retrasado foi a Laboratório Seib. Seib? Seib. Final do ano passado, a gente viu aqui a Embraer, uma empresa primorosa, tem um foco totalmente no ser humano. E aí eu fico pensando, né? Realmente a gente precisa desenvolver uma maneira para comunicar melhor essa verdade, essa realidade que pode acontecer nos negócios. Quer dizer, uma empresa, para ser lucrativa, ela não precisa necessariamente ser desumanizada. Né? O título da palestra é muito, muito feliz, felicidade dá lucro. E é isso que a gente observa. E nós, como somos um grupo de pesquisas ligado ao governo federal, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, a gente está aí há 2 décadas procurando disponibilizar maneiras de trazer auxílio para as empresas poderem gradualmente ir implantando essas práticas. Porque o maior perigo que tem é as pessoas acharem que coisas assim só podem acontecer nas grandes corporações. Existem muitos mitos, assim como os jornais valorizam muito o lado negativo da sociedade, né? A beneficência, o amor ao próximo não dá manchete de primeira página, né? E também a gente ouve muitos relatos, por exemplo, de empreendedores gananciosos, de exploração do trabalhador, que acontece, né? Mas a gente vê também muita coisa boa acontecendo. E essa busca de integrar objetivos humanos, objetivos econômicos, fundamental, que é fundamental que para que todos esses benefícios, todas essas coisas boas aconteçam, é que a empresa seja competitiva. O Brasil não precisa no Brasil nem país do mundo nenhum, empresas frágeis. A gente precisa de empresa forte para realmente poder gerar o benefício social. O fortalecimento econômico, não digo que ele precede o social, mas no mínimo ele tem que estar junto. Né? E aí a gente vem, nesses anos todos, buscando maneiras de levar isso até as empresas. Esses livros aqui, eles contêm relatos de coisas que a gente fez. Por exemplo, o último capítulo desse livro aqui, ele relata um projeto que nós tivemos com empresas de pequeno porte, a maioria eram todas de pequeno porte, do setor de equipamentos eletromédicos. Algumas pessoas aqui participaram, como o Tiago, que está em algum lugar aí, o Moacir, lá o Tiago lá atrás, né? E aqui relata assim, toda a estrutura, como é que a gente fez, porque as empresas precisavam se adequar a requisitos ambientais e enfrentando uma concorrência internacional forte, precisando exportar e, ao mesmo tempo, tendo que se manter competitiva, que não é uma coisa fácil, né, no mercado de hoje. E aí a gente vem trabalhando com isso ao longo do tempo. E agora, mais recentemente, nessa busca de como comunicar, como desenvolver maneiras de fazer chegar nas pessoas essa realidade. Porque a história se repete em função de ninguém prestar atenção. Quem conhece o Balance Scorecard, por exemplo, o BSC, é uma metodologia de avaliação estratégica da empresa, um sistema de indicadores,
que foi lançado no início da década de 90. Então, nós estamos falando quase um quarto de século, exatamente porque lá, naquela época, já se percebia que uma visão financista da empresa era o melhor caminho para a empresa ir para o abismo. O melhor caminho é a visão financista da empresa. 1990. Deu o livro que implantou o Balancing Scorecard, na introdução ele já explica isso. Eles estavam trazendo 4 visões, né, finanças, mercado, processos e aprendizagem e inovação, exatamente para desenvolver meios, dar uma ferramenta para gestores poderem guiar a empresa dentro do mar de variáveis que interagem dinamicamente entre si. Porque pilotar uma empresa olhando só para as contas, só para as planilhas financeiras, é uma coisa tão inteligente quanto dirigir um Boeing olhando só para o tanque de combustível. Quer dizer, é uma irracionalidade e que a maioria das empresas continuam fazendo. Então, tendo já feito diversas outras coisas, nós chegamos à seguinte conclusão no GAIA. GAIA é o Grupo de Apoio à Inovação e Aprendizagem nas Empresas. A gente precisa desenvolver ferramentas que possam quantificar de uma maneira melhor essas relações entre variáveis. Variáveis humanas, variáveis de processos e variáveis financeiras. E aí, então, a gente está com esse foco, é um projeto novo, que tem esse nome aí, Inteligência de Negócio em Sustentabilidade. Por favor, Giovana. E isso já vem sendo desenvolvido há alguns anos não, alguns meses, alguns anos também, mas meses para cá, mas agora a gente deu uma acelerada. Por exemplo, a Giovana, ela começa oficialmente dia 1º de julho, mas ela foi pega aqui na contramão, então ela já está trabalhando, né? A Kelly é uma mestre em matemática aplicada, ela começa também dia 1º de julho, que a gente está trazendo, então, fortalecimento nessa área quantitativa, matemática, estatística, o Rafael, formado em estatística, para a gente procurar responder a uma série de demandas que o momento impõe às empresas. Entre elas, isso que está colocado aí, não sei se vocês se lembram, há mais ou menos 45 dias atrás, quase 2 meses atrás, saiu a primeira página da Folha de São Paulo, né? E a questão que a gente coloca é, sendo verdade isso, como que a gente vai poder superar essa lacuna, esse gap, né, de competência? Nós vamos mudar a educação brasileira no mês que vem, em 2016 está resolvido, né? Ou então a gente vai encher de treinamentos as empresas para ver se a gente consegue superar isso aí. Acho que isso aí é muito difícil de superar a curto prazo pelos métodos tradicionais. E aí, mais uma vez, então as boas práticas em gestão, e aí no caso, as boas práticas de gestão da sustentabilidade, elas trazem para nós uma série de respostas de grande valor, no sentido de que tem um custo-benefício muito favorável. Ou seja, com muito pouco investimento, se consegue muito retorno, né? Para que a gente possa conquistar, chegar num estado em que haja um equilíbrio entre objetivos econômicos, de competitividade, retorno de investimento, etc., objetivos sociais, principalmente focados nos próprios trabalhadores, né, e equilíbrio ambiental. Então, nós, como está explicado, inclusive aqui, nesse capítulo que eu mencionei, nós sabemos que a gente precisa mudar o DNA das corporações, das empresas.
precisam ser mudadas algumas maneiras de pensar, de entender como que as relações se dão. Porque daí todas as manifestações em termos de práticas gerenciais, de organização do trabalho, naturalmente vão ser modificadas. Então a gente precisa, né, dessa inovação, e é uma inovação do bem. Porque essa inovação, não estou falando de uma inovação tecnológica, pura e simplesmente, mas de uma inovação na maneira de se relacionar, de simplificar as coisas, né? Observar elementos que antes eram negligenciados, como, por exemplo, todos aqueles aspectos que impactam a vida do ser humano e que produzem efeitos diretos, não é indireto, não é direto, no resultado de processo, no resultado financeiro da empresa, né? E métodos de baixo custo, procurar fazer com que o trabalho em si, que o trabalho ele ocupa uma posição central na vida do ser humano. O trabalho é um elemento de equilíbrio da pessoa nas suas várias dimensões, quando ele é feito de uma maneira harmônica com os valores da pessoa, respeitando seus limites físicos, mentais e emocionais. Então, um trabalho enriquecedor, um trabalho que, ao final do dia, a pessoa esteja um pouquinho melhor do que quando ela começou pela manhã. Nada disso é tão difícil assim de conseguir, né? E então nós trabalhamos aqui no Gaia desenvolvendo, por exemplo, estratégias e essas ferramentas de tomada de decisão que eu mencionei. Então, o que nós estamos procurando fazer? Desenvolver modelos matemáticos para entender como essas relações se dão, desenvolver simuladores computacionais em que a gente possa orientar as empresas. Olha, se você fizer determinadas ações ou determinados investimentos, existe uma probabilidade X de que tais e tais efeitos, tais e tais resultados aconteçam, né? Mais ou menos assim como aquela criança que está com medo, você põe no colinho e fala, olha, fica calminho, papai está aqui, tenha confiança, vai dar tudo certo, né? Para orientar e, principalmente, dar ferramentas para aquelas pessoas dentro da empresa que já têm uma visão um pouco mais esclarecida de como que as coisas acontecem, né? Elas se sentirem subsidiadas para tomar uma decisão baseada em fatos, né? O próprio desenvolvimento da empresa, a saúde do trabalhador, que é considerada por nós do Gaia como o grande eixo integrador de todas as ações visando o benefício das pessoas. Porque a saúde é o maior bem que um ser humano pode ter. E quando falamos de saúde, falamos no sentido da Organização Mundial da Saúde, que é um bem-estar físico, é um bem-estar mental e é um bem-estar social também, nas relações humanas. Essa é a definição de saúde pela Organização Mundial da Saúde, né? E essa aprendizagem organizacional TCD, que são letras ligadas ao trabalho, capacitação profissional e desenvolvimento pessoal. Então, a ideia é organizar o trabalho de maneira com que esses três elementos eles sejam melhorados de forma integrada. E eles têm relação entre si. Quem é educador, por exemplo, que conhece um pouquinho das teorias de Perrenot, fala exatamente nisso. Como é benéfico para a aprendizagem, para o desenvolvimento humano, a integração entre ação e reflexão. Ação, o trabalho. Reflexão, o que nos permite aumentar o nosso nível de conhecimento e de competência. Então, vejam que são coisas que não são modernas, no sentido que estamos falando de algo absolutamente inacessível, como disse o Sérgio no início aqui.
ele falou com umas palavras, eu digo com outras, que a grande novidade que eu conheço, e é o que eu trabalho há muitos anos nesse mundo corporativo, é colocar em prática o que a gente já sabe há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. O grande desafio é colocar em prática. Fazer com que as coisas efetivamente aconteçam. Tá? Então, nós estamos com esse projeto, dando um foco um pouquinho mais concreto para vocês. Então, nós estamos trabalhando com um modelo que prevê 3 elementos, que é a tarefa que tem que ser executada, o trabalho, o processo que tem que ser executado, as competências necessárias para esse processo e as pessoas, os elementos humanos que fazem parte desse time. E a ideia, então, é procurar otimizar essas relações através de modelos de otimização, que nos permitem responder perguntas, por exemplo, qual deve ser a melhor alocação das pessoas que têm competências A, B e C, de modo a que esse processo seja um pouco mais produtivo, por exemplo, ou tenha um pouquinho mais de qualidade, por exemplo. Ou então, qual deveria ser a minha prioridade de investimento, onde que eu vou ter o melhor retorno do meu investimento no desenvolvimento de competências, para que se alcance isso que eu falei agora para vocês. Então, são ferramentas de otimização, né, que procuram trabalhar tanto com variáveis de processo, variáveis financeiras, como variáveis humanas. Tá? Então, como tudo que nós fazemos aqui é fundamentado na prática, porque a gente sabe que uma coisa é estarmos aqui cheirosos, bonitinhos, não sei se eu estou penteado, imagino, mas fui empurrar carros de manhã, né? E falar, né? Tudo fica muito fácil. Agora eu quero ver essas coisas quando o pau está comendo, no dia a dia mesmo, como fala assim, forjado no fogo da vida. Aí é que é o teste. Então a gente sabe que a coisa é assim. A gente sabe que nós lidamos com pessoas como eu, cheias de defeito, cheias de coisa para melhorar. Né? Então, como é que esse ser humano imperfeito, ele pode no dia a dia colocar essas coisas em prática, e isso a gente só vai saber colocando a mão na massa. Então a gente gera conhecimento, um monte de publicação bonita, revista internacional, etc., mas sempre com a prática. E é por isso que a gente lançou, há umas 2 semanas atrás, né, Rafael, esse convite para algumas empresas que queiram, então, trabalhar conosco no desenvolvimento disso aí. E, felizmente, a gente está tendo um retorno interessante, inclusive de empresas muito boas, né, para que a gente possa desenvolver esses modelos matemáticos, esses sistemas de otimização, para poder, então, caminhar em direção a empresas mais sustentáveis. Ok? E aí, se tiver alguém ainda aqui, alguma empresa que tem interesse, pode procurar a mim, alguém aqui da equipe, né, ou mandar e-mails para nós, tá?